Vamos lá, adicionando Dom Rodrigo. Vamos voltando agora. O Rodrigo já está entrando, já está aí, Rodrigo. E o medo de não entrar, hein? Agora, eu, como estou no teu perfil profissional, foi meio que imediato, assim, né? Você vai descobrir meus segredos lá, né? Por favor. Tem seu número da OAB, tá ótimo. Seus números da OAB, né? Então, Eu gente, recebi vamos uma voltar. mensagem do Instagram dizendo que a situação seria Normalizado. resolvida até dia 5 de junho. Então eu acho que se a gente marcar a nossa próxima live para depois dessa data, vai estar normal aqui as coisas aqui. Mas a ideia é a gente poder aprender também como é que funciona. Gente, o pessoal fala, marca o comentário. Eu não sei fazer isso. Eu não sei se as pessoas estão sabendo, mas assim, a ideia que a gente teve inicial de montar essa live, essas conversas, é que a gente já falava esses assuntos, nós mesmos, eu e o Rodrigo. E a gente notou que o pessoal tinha curiosidade de saber sobre isso. A gente não está aqui querendo ensinar ninguém, não é nada disso. A gente está aqui conversando, trocando ideia, que a gente já fazia isso. Daqui a pouco você vai falar que a gente está fazendo isso porque a gente está ficando velho. Que não tem o que fazer, né? Mas a gente não consegue mexer nas coisas, meu. Eu não consigo. Eu estou sofrendo aqui, eu não sei como é que fixa comentário, eu não sei se... Eu estou até apanhando aqui, eu não sei. Eu acho que eu já evolui muito, porque eu não sei, tem um negocinho que clica por... Eu não sei, aí, tá vendo? Eu não sei como é que faz aqui. Bom, enfim, vamos lá. Eu acho que a gente poderia falar... Eu agradeço, Daniel. Inclusive, a pergunta é tua. A gente vai falar sobre essa... Aqui embaixo. A criação do sistema... não do sistema financeiro, mas do sistema bancário, né? O Rodrigo vai tecer. Eu só queria fazer um comentário a respeito dos templários, na verdade, das ordens de cavaleiros, né? Porque, assim, a gente tem as cruzadas e a gente tinha um caminho que os cristãos seguiam para chegar em Jerusalém. Não é pegar um avião igual hoje e ir para Jerusalém, não. Tinha que andar, ou às vezes navio. Então, existia um percurso, e era um percurso que não era feito em 12 horas de viagem. Não era assim. Né? Era a pé, ou às vezes montado. Então, era um percurso longo, um percurso muito cansativo, e que as pessoas levavam dinheiro para isso. Né? Porque não dá tempo da pessoa plantar e nem levar um suprimento muito grande, porque são vários dias, eu não sei nem quantos dias são, mas eu sei que é longo. E atravessavam pedaços de territórios de diversas etnias, de diversas crenças, inclusive, e moedas diferentes, forma de mercancia diferente. E nesse contexto que os templários construíram, o Rodrigo falou na primeira parte, construíram pousadas, vamos colocar dessa forma, pontos de apoio para essas pessoas, que eles faziam a proteção também, né? Dessas pessoas que iam e vinham nesse caminho, nessas rotas. E havia necessidade de se fazer a troca de moedas. Né? E aí a gente tem, por óbvio que seria, pessoas especializadas em fazer essa troca. Né? E aí, sim, porque nós veja, deixamos. O dinheiro não era papel, né? Era moeda, era metal. Né? Então a pessoa que ia fazer essa peregrinação, que ia fazer essa viagem, depois das cruzadas, né? Então quando elas tinham que pagar impostos para os muçulmanos, e além de pagar impostos aos muçulmanos, elas tinham que levar dinheiro para a sua própria subsistência. Uma viagem que duraria 1 ano e meio. Né? Então você imagina a quantidade de sacos de moeda que a pessoa ia levar. Muitas vezes a pessoa ia a pé mesmo, né? Caminhava 20, 25 quilômetros por dia e descansava numa parada, num albergue, num lugar assim. E foram criando casinhas comerciais, hotel, hospedarias, ao longo do caminho, né, da Europa até Jerusalém. E os templários foram bastante espertos, porque eles aceitavam o depósito de moeda, da moeda nas suas casas, nas casas templárias, e emitiam cédulas de papel,
para a pessoa poder descontar em outra casa templária ao longo da viagem. Então, era muito mais fácil você andar com papel, um monte de papel, do que sacos e sacos de moeda. Então, você fazia o depósito, eles emitiam um documento, e você descontava esse documento à medida que você ia viajando, a quantidade. E aí criou o sistema bancário, né? Porque, tudo bem, eu posso fazer isso por você, mas eu vou ter que cobrar uma pequena porcentagem. Mas como era muita gente fazendo, os templários, que originalmente se chamavam os pobres cavaleiros de Cristo do Templo de Salomão, eles ficaram tudo menos pobres cavaleiros. Eles se tornaram uma força econômica muito grande e com influência internacional, né? Porque tinha casa de templário em países muçulmanos que podiam continuar funcionando como casas de templários, pagando impostos, obviamente, e tinham casas de templários na Europa toda, né? Então, todo mundo que viajava confiava aos templários a sua riqueza, né? A reconquista da Espanha e a libertação total da Península Ibérica, que vai preceder ao movimento das Cruzadas, contando com Santo Ildefonso e com a união das coroas de Leão e Castela, vão também levar os templários para esse lado, para fazer comércio no reino da Espanha. Tanto que desemboca numa outra peregrinação que se descobre, assim, a parte meio que do nada, que São Tiago, um dos discípulos de Jesus, estava enterrado na Espanha e não tinha morrido na Palestina. Os restos mortais estavam numa cidade da Espanha que se transformou também em local de peregrinação, né? Que é em Compostela, na cidade de Compostela. Aí ficou chamado de Caminho de Santiago de Compostela, que é um caminho místico também. O Caminho de Santiago é um caminho místico, mas para o Ocidente, que também havia casas templárias, né? O grande problema foi que os templários, por terem enormes quantidades de dinheiro depositadas, começaram a emprestar dinheiro para os reis. A juros, obviamente, módicos, mas começaram a emprestar dinheiro para os reis. Então, veja, como diz um historiador chamado A.J.P. Taylor, né? Falou assim, o bom nobre é aquele que não paga as suas dívidas. Ou seja, os reis se endividaram de tal maneira com os templários, e os templários crescendo economicamente também como um exército, porque, veja bem, os templários não se casavam, os templários eram monges, que também eram soldados, mas se transformaram em especialistas em ciência das finanças. Então eles viraram credores da Europa inteira. Barões, condes, reis, imperadores, papas se tornaram devedores dos templários. E aí chegou num ponto crucial, né? A verdade começa, a guerra ideológica começa quando um homem, um advogado, né, um formado em direito, é eleito papa com o nome de Bonifácio VIII. Bonifácio VIII é eleito no final do século XIII, 1296, mais ou menos, ele é eleito papa. E ele é eleito contra a vontade do rei da França. Filipe IV da França também ficou conhecido como Filipe o Belo. Filipe o Belo tinha gastado rios de dinheiro para poder eleger um francês, para exercer controle nos estados papais. E quem ganhou foi um italiano, Benedito Gaetani, que vai ser coroado com o nome de Bonifácio VIII. E o Bonifácio VIII lança um movimento contra o Filipe, dizendo que o Filipe era um herege, que o Filipe era um herege. E o Filipe falou assim, eu sou herege? Então nenhum dízimo pago em território francês vai mais para Roma. Eu vou recolher todos os dízimos. O Papa interditou a França. Então nenhum sacramento mais vai ser celebrado na França. Você imagina isso? Na Idade Média, a pessoa se deparar com uma igreja fechada, o padre não ouvir confissão, não batizar mais criança, não dar extrema-unção, não ouvir confissão, e virou uma balbúrdia a França. E o Papa lança um documento, uma bula, chamada Unam Sancta. E essa bula, ela é taxativa. A salvação de todas as almas depende da integral submissão à autoridade do Romano Pontífice.
do Papa de Roma. Filipe vai rasgar essa bula e vai mandar um corpo de embaixadores para o Vaticano. Quando esses embaixadores chegam em Roma, são recebidos pelo Papa, eles tentam prender o Papa, prender fisicamente o Papa, e espancam o Papa, que já era bem idoso nessa época, né? O professor Dalmo Dallari, no livro dele de Teoria Geral do Estado, cita esse episódio como a bofetada de Anagni. Anagni é uma cidadezinha do lado de Roma, onde o Papa estava, em que, dentro da formação dos estados, né, esse episódio do rei tentando prender o Papa e espancando o Papa idoso fica marcado. O Papa morre, alguns dizem que louco, outros dizem que ele nunca se recuperou do ultraje, do desrespeito que ele sofreu, né? O Filipe convoca um sínodo na França que julga o Papa, um sínodo de bispos que julga o Papa, e o Papa Bonifácio era o perfil do clérigo que a gente sabe, mesquinho, mercenário, pedófilo, homossexual, tudo que você podia imaginar de ruim, de característica clerical, o Papa Bonifácio era. Né? E aí o rei Filipe ainda denuncia Bonifácio no sínodo que acontece na França, por magia negra, por alquimia, consulta aos mortos. Então, a lista de pecados do Papa era infinita. E esse Papa é julgado na França, ele continua na Itália, mas os bispos o declaram herege. Então, veja, o Papa declarou o rei da França herege, os bispos franceses declaram o Papa herege. Nesse meio tempo, de um declarar o outro herege, outro não, o Papa morre. Quando o Papa morre, o Filipe consegue o que ele queria, que era eleger um francês para Papa. O seu antigo companheiro de cama, chamado Bertrand de Goth. Bertrand de Goth de cama, porque quando eles frequentavam a universidade juntos, era uma cama só para todos os alunos, né? Era um tipo um quarto coletivo. Companheiro de cama, em outro sentido também não sei. Porque nesse sentido que você está falando. O Papa eu não duvido que fazia, mas o rei Filipe eu não sei. Filipe o Belo, né? Imagina, a gente vê as figuras, as efígies de Filipe e fala assim, se isso era belo na Idade Média, eu não queria viver na Idade Média nem a pau, né? E enfim, o Papa, que vai ser chamado de Clemente V, né? Bertrand de Goth, o amigo do rei da França, vai ser tão submisso ao rei da França que vai mudar a sede da igreja de Roma para o sul da França, para ficar ainda mais dentro da órbita de influência do imperador. E nesse momento, a Ordem dos Cavaleiros Templários é liderada por um imbecil, né, uma pessoa absolutamente desqualificada, chamada Jacques de Molay. Jacques de Molay, analfabeto, é eleito como mestre do templo, mestre dos Cavaleiros Templários. E não se sabe muito bem, de um jeito ou de outro, ele pressiona o rei da França. Fala assim, olha, você está devendo bastante. Sabe aquela coisa de credor? Aquela coisa do seu credor, lembrar para você que você é um devedor, você até passa 1 ou 2 dias sem esquecer direito. Aí o rei da França, tá. Agora eu tenho o Papa, eu tenho a igreja é minha. E aí começa, né? O rei denuncia os Cavaleiros Templários ao Papa por heresia, ele elenca, dentro da investigação inicial do inquérito, 198 crimes, 198 delitos, passíveis de morte pela fogueira e tal, né? O Papa recebe essa denúncia, o Papa Clemente recebe essa denúncia e dá encaminhamento a ela, usando aquele nosso querido e amado Tribunal da Inquisição, que era uma jurisdição especial que só estava subordinada ao Papa. Os templários são presos, os franceses, né? Os dos outros lugares começam a fugir,
Grécia, Portugal, Escócia, Inglaterra, porque nas Ilhas Britânicas foram o único lugar da Europa que a Inquisição não pôs os pés em toda a sua existência. Nunca houve Inquisição na Inglaterra. Em Portugal e Espanha, elas definiam quem era rei ou não. Né? E começa o processo. Né? Os templários são homossexuais, os templários são adoradores do demônio, os templários são bruxos, os templários fazem magia negra, os templários conversam com uma imagem, os templários dão beijo no ânus do gato, os templários dão beijo no ânus do bode, que é um símbolo de satanismo, esse negócio de beijar o ânus. Né? Os templários são isso, os templários são aquilo. E começa o inquérito, começa a tortura, começa a prisão, começa todo mundo. E o Papa aceita a sentença de que eles são culpados, não de todas as acusações, mas de algumas, e ordena o suplício, né, e permite ao rei que suplicie, que mate. Né? A igreja nunca determinava a sentença de morte, ela aconselhava o Estado a fazer. Né? E o Papa consente, né? E que o Filipe mate os líderes templários e confisque os bens, que era o que estava mais em interesse aí. Né? Eles não queriam saber se os templários... esse era o objeto de toda a questão, né? Era isso. Eles não estavam nem aí para saber se o templário falava com uma cabeça, se o templário beijava o bode, né? Tudo motivo secundário. Né? Se os templários eram homossexuais e tal, e porque eles dormiam dois juntos, e enfim, era tipo um casamento gay mesmo. E aí vai e aí mata. Olha a cena. Sexta-feira 13, é aí que nasce a história da Sexta-feira 13. Na Sexta-feira 13, Jacques de Molay vai ser supliciado, vai morrer. Então, a lenda diz que quando Jacques de Molay foi posto na fogueira, por ele ser homossexual, ou ter sido acusado de sodomia, eles tinham cortado o pênis do Jacques de Molay e posto na boca dele, que isso era uma forma de assassinato de pessoas acusadas de homossexualidade, ou homossexualismo, como o Zumbi aqui no Brasil. O Zumbi lá dos Palmares também recebeu o mesmo tipo de morte. Só que ao invés do Jacques de Molay, o Zumbi pôs o negócio na boca e morreu. O Jacques de Molay, segundo a mitologia maçônica e a mitologia templária, começou a falar no meio da fogueira com o pinto na boca. E falou assim, olha, eu sou inocente de tudo isso. Imagina, um homem velho no meio de uma fogueira com um negócio na boca e ainda falando, profetizando. Né? História da Idade Média. Eu sou inocente de tudo isso e a prova da minha inocência é que tanto o Papa quanto o rei da França vão morrer dentro de 1 ano. E aí ele parou de falar e morreu. Né? Finalmente. E realmente, em menos de 1 ano, tanto o rei da França morreu de diarreia, quanto o Papa de uma queda, os dois estavam mortos. Então eu acho que uma maldição templária tem um efeito aí. Pode ser um efeito aí. Né? Se é que houve, né? Se é que o cara conseguiu falar com essa bola de... E veja, sinuca na boca. E é obviamente que os templários foram os perpetuadores de todos os rituais mágicos da Idade Média, de compilação, né? Isso era muito pesado para a igreja, né? E a igreja, pós Clemente V, quando começa o pontificado do sucessor do Clemente V, que é o João 22, que a gente falou dele no Nome da Rosa, lembra? Que era o Papa do Nome da Rosa, que acontece logo após o extermínio dos Templários. O João 22 manda arquivar todo o processo dos Templários e decreta que não vai permitir mais que esse processo seja conhecido. E aí começam todas as lendas, né, João? Você não tem acesso aos autos, você não tem acesso às provas, você não tem acesso a absolutamente nada. Né? E até hoje, religiões foram criadas com base em lendas sobre o que os templários teriam descoberto ou não. Né? Enredos, Dan Brown, aquele outro que escreveu o Cálice, o Santo Graal e a Linhagem Sagrada.
Ou seja, especulações todos envolvendo Templário, Maria Madalena, Isis, Nossa Senhora, Jacques de Molay, maçonaria, Rosa Cruz, até que o Papa Bento XVI, que está vivo ainda, abriu os arquivos secretos do Vaticano para os pesquisadores, quando ele tomou posse, e mandou compilar 799 cópias de todo o processo dos Templários e pôs à venda, em 2007. Eu tive a oportunidade de estar com um volume, é um volume desse tamanho, não dá para mostrar na câmera, é um volume desse tamanho, capa vermelha, sabe, que é com o símbolo do Vaticano. Ele fez 799 cópias e mandou para o mundo inteiro, né, para vender, para serem vendidas. Fora a cópia oficial que fica lá no Vaticano para consulta de quem recebe autorização para entrar na biblioteca, nas bibliotecas papais. Veja, de 2007 para cá não teve mais ninguém falando de Templário, ninguém mais falando de coisa, porque acabou o mistério. O Papa deu o processo para todo mundo. Quem quisesse comprar, quem tivesse dinheiro, em 2007, esse livro, com a taxa do dólar, importação, mais ou menos, estava em torno de 17 mil reais. Eu não sei quanto dá isso hoje. 17 quanto cortou? 17 mil reais? 17 mil reais em 2007. Então nós temos aí quantos anos? 14 anos de inflação, de correção monetária. Eu não sei quanto daria isso hoje. Mas não tem mais volume para vender. Todo mundo já comprou bibliotecas, universidades. Mas devem ter digitalizado isso também, né? Ah, sim, possivelmente. Chama Processos contra Templários, né? É o nome do processo inteiro que está encadernado. É lindo, é maravilhoso. É maravilhoso. Mas que não revela nada demais, né? Que não revela nada demais. Aquelas coisas pelas quais os templários foram condenadas, o clero não faz melhor no século XX do que os templários faziam no século XIV. Né? Então, perdeu-se o mistério, o encanto, as brumas de Avalon, o Dan Brown falando que Jesus teve filho com a Maria Madalena e os templários eram guardiães dos descendentes e tal. Todo mundo viu que isso não tinha nem menor cabimento, menor prova, não tinha nada demais ali, nada de segredo, mas tinham rituais de magia, rituais de invocação, rituais de força, né? Lidando com elementos sobrenaturais altamente sofisticados, né? Altamente sofisticados, enquanto eram condenados ou processados por uma outra coisa e o rei da França ficava pegando os bens. Né? E deu certo. Deu certo no sentido de que eles morreram em um ano. Né? E aí acabou. Eu fiquei só de mostrar eu vou te passar a palavra, mostrar uns livros. Né? E tem esse aqui que chama Títulos de Nobreza e Hierarquias. É um livro publicado pela editora Draco. Fala bastante de Idade Média e os títulos do Reino de Portugal e de Espanha. Tenho esse aqui, que chama Os Templários, Mito e Realidade, do Martin Bauer. Templários, Mito e Realidade, que trata do processo, né, das acusações, de que acusações eles foram condenados. Tenho esse outro aqui, que eu ganhei do meu chefe, da última vez que ele esteve em Portugal, e ele é um estudioso também desse assunto, do Nuno Ferreira Gonçalves, que chama A História Secreta da Ordem de Avis. É um livro português. A Ordem de Avis é uma das continuações do Templo em Portugal. E tem esse aqui do Kevin Guest, que é um livro muito famoso, um best-seller internacional, que chama As Origens e História das Ordens de Cavalaria. E tem o Jacques de Molay aqui na capa com a cúpula da Basílica de São Pedro, tá vendo? E esse aqui, que eu, até hoje, dos que eu li, é o melhor livro sobre o templo em português. Esse livro estava roubado pelo professor Vanderlei. A gente tem um péssimo costume um de roubar livro do outro. E aí, quando a gente se visita, a gente resgata livros um do outro que está na casa do outro. Esse aqui ficou muito tempo com ele me roubou isso faz muito tempo, mas eu consegui resgatar. É do Alain
de Murger, chama Os Templários, uma cavalaria cristã na Idade Média. Foi o melhor livro de todos que eu li. Né? Aqui tem foto, é bem grosso, são 700 páginas, né? E é uma pesquisa bem feita. Ô, Rodrigo, eu acho fantástico. Só queria, assim, porque você mencionou nesse livro, no primeiro livro, qual que é o tema do primeiro, qual que é o nome do primeiro livro, por favor? Ordens de nobreza de cavalaria, títulos de nobreza e hierarquias. Isso. Sabendo também que você é um profundo conhecedor desse assunto, eu só queria que você fizesse um panorama, perdão, uma linha do final do... Porque, assim, esses títulos, eles se originaram com o fim dos cavaleiros, correto? Templários? Na verdade, não, das ordens de cavalaria que originaram quando se encerrar, quando finalizou, alguns quando acabou, títulos, sim. Acabaram? Sabe quando em Portugal se chamava fidalgo? O Gran Fidalgo, ou seja, era um descendente de cavaleiro, né? Porque, veja bem, as ordens de cavalaria, elas não faziam necessariamente um nobre. A nobreza, ela surge com o final do Império Romano. A nobreza tradicional, ela surge nos reinos bárbaros, principalmente entre os visigodos e os francos e os ângulos, que foram para a Inglaterra. Então, o que é a nobreza? A nobreza vai ser exatamente o apoio do rei em guerra e conservação de território. A nobreza, ela nasce com um apelo militar e um apelo fundiário. Então, o rei é o maior dos nobres, né? Abaixo do rei tem o duque, o dux, né? O título latino de dux ou doge, né? Em italiano, doge. O duce, né? O duque, que é alguém que tem contato com a família do rei, é a ponte do rei com os outros estratos de nobreza. Abaixo do duque tem o marquês, que aí sim, o ducado é maior, a marca são as fronteiras do ducado, então os marqueses são os fronteiriços, né? os protetores dos limites. Abaixo da marca, que é a terra do marquês, tem o condado, que é a terra do conde. O conde é o nobre juiz, é o nobre que tem atribuições judiciárias. Então, uma batalha judicial entre todos os nobres não é julgado pelo rei, é julgado por um conde. Tá? O conde é que tem atribuições. Não é à toa que o Bram Stoker sabia que o personagem real do vampiro era um príncipe, mas ele colocou como um líder judiciário da Transilvânia, o Conde Drácula. O Visconde é um vice-conde, que tem o mesmo título do conde, só que com a saída do conde, o Visconde é promovido, e abaixo do Visconde tem o varão. O varão, que é o homem de confiança do rei, aquele que faz... Barão. Que representa a realeza nos seus mínimos detalhes. Ou seja, é o pau para toda obra, é o barão, que é o varão. Varão é homem, barão. Né? Barão quer dizer o homem. Né? E esses títulos de nobreza foram para todos os reinos europeus. Quando surgem as ordens de cavalaria, ou quando as ordens de cavalaria, a ordem de Santiago, a ordem de São Bento, a ordem do Templo, a ordem dos hospitalários, os cavaleiros do Santo Sepulcro de Jerusalém, ordens que existem hoje em dia ainda, né? E que existe uma iniciação. As pessoas usam capa, espada, colares e tal, existe isso ainda hoje. Isso não é necessariamente uma nobreza, mas é uma transmissão titular, é título. Então, veja, se eu me torno cavaleiro do Santo Sepulcro, quem que pode me fazer cavaleiro do Santo Sepulcro? O rei da Espanha. O rei da Espanha, ou a rainha da Espanha, quem ocupar a monarquia da Espanha, se torna grão-mestre da ordem de cavalaria. E se eu ganho esse título, por exemplo, se eu sou o título da ordem do Santo Sepulcro, eu sou um cavaleiro do reino da Espanha, mas não necessariamente um barão, um conde, um marquês, né? Que isso já tem uma questão mais hereditária.
É mais fácil para a Rainha Elizabeth, para o rei Felipe, para a Rainha Sofia, para o rei Gustavo Adolfo, é mais fácil eles fazerem cavaleiros do que nobres. Porque para eles criarem novas nobrezas, eles precisam da autorização do parlamento hoje em dia, né? Então, por que o Elton John não é um nobre? Muito embora ele tenha ganhado o título de Sir. Porque ele é um cavaleiro do Império Britânico. Ele é como se fosse um templário moderno. Ele foi lá, fez um juramento perante a rainha pegou uma espada, colocou no ombro dele e falou assim: você é um Sir, você é diferente dos outros. Eu te nomeio uma pessoa especial no meu reino. Né? Hoje em dia é mais fácil a rainha ou os reis lidarem com esses títulos de cavalaria do que propor para o parlamento, por exemplo, o João é um grande difusor, um grande patrocinador, mecenas do Império Britânico. Vamos criar um baronato para ele. Né? Vai ser o primeiro barão, não sei o quê. Isso é mais complexo. Normalmente o parlamento faz isso para quem foi primeiro-ministro, sabe? Para quem teve um cargo político, quando deixa, para ele não ficar com assento na Câmara dos Comuns, que é onde tudo se decide, cria um assento para ele na Câmara dos Lordes, aí cria um título de nobreza. Isso na Inglaterra, na Espanha não é assim. Nesse caso do título na Inglaterra, já mais uma curiosidade e uma pergunta também. Existe necessariamente uma delimitação geográfica, um território que é dado para a administração, aproveitando esse exemplo que você fez do barão, aí no caso de um primeiro-ministro, é destinado a ele, é dado a ele um território para simbolicamente. 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 É como se eu te fizesse o primeiro barão da Praça da Matriz, coisa assim, sabe? Então é um território. O primeiro barão do bairro do Leporace, sabe uma coisa assim? Então, eu estou falando porque a gente morou em Franca, eu estou falando de coisas que aconteceu na cidade de Franca. Vamos pensar. Primeiro balão, como é que chamava aqueles bairros que ficavam perto do centro, assim? E aí a rainha, hoje o parlamento cria assim, por exemplo, tem uma escritora que é uma das melhores escritoras do universo de romances policiais, que chama Phyllis Dorothy James, né, que ela é publicada aqui no Brasil pela Companhia das Letras. É P.D. James. Ela não assina o nome completo. P.D. James. E a rainha criou um baronato para ela. E ela é a baronesa James de Holland Park. Holland Park é um bairro de Londres. Então é simbólico, não dá mais terra, não tem como mais terra. Os duques, marqueses, barões, condes que tinham terra, na época, antes da Rainha Vitória, ainda conservam a mesma terra. Inclusive a rainha ela é duque, a rainha ela é dona de terra, de um ducado, que ela explora economicamente e que dá renda a ela. Né? A verba da coroa é votada pelo parlamento. Sim. Então, essa verba é dada para a coroa, só que a coroa, como tem renda própria, a coroa devolve no final de cada ano o que ela não usou para o Estado. Igualzinho então, aqui, né? E porque a rainha tem renda própria. Então, ela usa essa verba do Estado para pagar as despesas dos palácios de governo. Por exemplo, Buckingham. Só que os palácios pessoais dela, ela não usa dinheiro público. É o dinheiro dela enquanto duque que rende das terras dela. Né? Então, é muito diferente a questão do dinheiro público nas monarquias e nas repúblicas. Né? Porque a república, em todos os países da Europa, inclusive no Brasil, ela surge com aquele discurso de dar mais transparência aos gastos públicos. Né? Na monarquia tudo é meio escondido, o imperador, o rei não tem que prestar contas para ninguém, tal. Na república tudo é escancarado, e a gente sabe que não é assim, né? Que pelo contrário. A república, a própria família real da Espanha, né? Os Bourbon, que ainda são reinantes da Espanha, a família real da Espanha estava envolvida em desvio de dinheiro. Né? Então não é a corrupção não é um mal só da República. Ela floresce com mais rapidez na República. Mas tudo depende muito do caráter do governante.
né? Veja, o rei da Espanha ficou tão vinculado à corrupção que teve que renunciar para o filho para que a Espanha não declarasse uma nova república. Ele e a filha mais velha dele estavam muito sujos, vamos dizer assim. Muito sujos. Entendi. É extremamente interessante a gente discutir essas questões de monarquia, enfim, mas eu acho que a gente poderia deixar isso para uma próxima live, já vai dar 40 minutos que a gente está aqui. Tá, claro. E eu acho assim que a gente podemos colocar as nossas conversas sempre começam com um tema e vão parar em outro assunto completamente diferente. E o pior é que a gente não combina isso. De repente a coisa aparece. Não mesmo. Você começou a falar. Só combina o encontro quando não é boicotado pelo Instagram, né? Ou pela Judite na outra data. É muito bacana isso. Então vamos assim pensar essa semana. Eu estou muito interessado em saber sobre a escravidão. A gente só precisa delimitar, porque se a gente vai falar da escravidão negra, né? Ou se a gente vai trazer desde o conceito de escravidão dos povos, enfim. Eu acho assim que a gente pode falar uns 10 minutos sobre como era a escravidão na antiguidade, só para dar a diferença para o que aconteceu com os negros, né? Porque na antiguidade o escravo recebia dinheiro, recebia salário, embora ele tivesse o status de escravo. Com os negros foi uma coisa muito mais desumana no sentido de qualquer limite que a antiguidade tenha pensado, na barbárie que os negros sofreram, né? Então, eu sei que os meus alunos eles pedem isso, a gente pode falar sobre a escravidão, mas muitos alunos também pedem para que eu fale sobre monarquia, né? O que eu acabo falando na sala de aula, acabei falando com você aqui um tempo, mas eu prefiro, João, por uma questão de comodismo, deixar a escolha do tema para você, tá? A bomba fica comigo. Vetar, né? Aí eu falo, eu justifico assim, eu não posso fazer nada. O João não quis esse tema. Daqui a pouco eu que perco o Instagram sem saber por quê, né? Esse Instagram tá demais comigo, viu? A nossa relação nunca foi tão difícil quanto nos últimos dias. Ótimo. Então, eu sugiro assim que a gente faça, vamos conversar, nós dois conversamos uns 3 temas. Nós temos hoje aqui quem acompanhou e colocou no grupo de alunos, além da Márcia, que nos divulga, da Daniela, que me ajudou a resgatar o Instagram, mas que não funcionou bem, porque eu não consegui ser convidado, mas pelo menos a minha conta está lá, salva, eu não perdi todas as minhas postagens, que é o que que o Instagram estava fazendo, né? Eu abri o meu perfil, não tinha mais nada. Eu falo assim, bem-vindo, faça a sua primeira publicação. Né? E tenho lá coisa de aluno e tal. Nós temos aqui a Shirley, que é representante de sala, que foi minha aluna e é uma amiga queridíssima, que enquanto a gente estava falando na primeira parte, ela já fez um cartazinho, um logo com a nossa foto, já mandou para o grupo de aluno, né? E convidá-la, assim como a Cristina, Sim. A Márcia, a Daniela, que estão sempre com a gente, convidar a Shirley para estar com a gente sempre também nas próximas lives e nos ajudar na divulgação. O Daniel, Sim. Claro que... O Daniel está aqui. E acho que o Leonardo também está aqui. Sempre. Então tem alguns alunos que eu gostaria que eu faço menção, porque são alunos especiais. Eles deixam de ser alunos e passam a ser amigos. Sabe, eu tenho tanto aluno, João, e como é que fala? Eu estou tão esgotado com o magistério e tem algumas, vamos dizer assim, alguns diamantes que sobressaem na multidão, né? E é bom sempre falar isso. Que legal. Que também já viraram seus amigos, né? A Márcia já virou seu amigo, o Daniel. É fantástica. Sim. Esse reconhecimento que você faz é extremamente importante, porque quebra um pouco aquela questão, aquela ideia que a gente tem do professor estar num pedestal e às vezes deixar de ser, eu diria, humano em certas questões, né? Os professores são humanos, assim, eu tive ótimos professores, você é um excelente professor, eu já assisti suas aulas. Eu tenho um dom maravilhoso que me falta, que é... Tem horas, João, que assim, 2 da manhã, vem lá no celular. Dúvida
não sei o que da prova. Eu falei, não é possível, eu não estou vendo isso, né? Tem hora de vontade de gritar, tipo assim, eu sou um ser humano, eu preciso de descansar um momento, pelo amor de Deus, me esqueçam. Mas não me esquecem. E eu acho que isso é que me mantém vivo também. Porque se não fosse esse amor que eu tenho dos alunos, esse carinho que eu tenho pelos meus alunos e alunas, eu já teria ido embora desse mundo há muito tempo, você sabe disso. Você acompanhou minha vida, minha história, e você sabe do que eu estou falando. A idade chega para todos, mas com esse contato com essas pessoas, a gente acaba ficando um pouco mais jovem e mais interessado em viver, porque a gente se sente também desafiada a conhecer mais para poder saber melhor explicar, né? Eu falo isso não porque eu não dou aula, mas assim, sempre tem perguntas, sempre tem questões do cotidiano profissional. Deixamos esse assunto para outra. Você sabe que uma grande amiga minha, que foi minha orientadora, né, uma das maiores processualistas de São Paulo, doutora Mônica Bonetti Couto, ela viu uma live nossa. Durante muito tempo ela trabalhou foi sócia lá no Arruda Alvim, que você sabe, um escritório super famoso aqui em São Paulo. Ela falou assim, onde o João dá aula? Eu falei assim, não, ele não dá aula. Eu falei assim, meu Deus, mas ele tem todo jeito de professor, ele fala bem, fala bem. Só o jeito. Eu falei assim, então, ele ainda não dá aula, Mônica. Talvez a gente consiga trazer ele para cá, né? Vamos trabalhar para isso. Fantástico. Mas eu preciso aprender demais. Então, pessoas, eu agradeço demais essa live. Rodrigo, muito obrigado por ter disponibilizado o seu tempo. Só eu que tenho que te agradecer, querido. Sempre. Eu agradeço demais a todas essas pessoas que você mencionou, mas eu também sou eternamente grato à Márcia. E hoje, mais, a Sheila, que me ajudou bastante, me ensinando aqui como é que faz para fixar o tema da live, porque as pessoas ficam perguntando sobre o que nós estamos falando. E assim, eu confesso... que eu não consigo ler os comentários daqui, você consegue, não, e né? assim, eu também não consigo ler, porque fica subindo. E é o que eu disse, a gente bolou esse bate-papo não para nada, assim, é para a gente conversar, eu poder ver o Rodrigo me ver e trocarmos ideia. Então, eu nunca tinha feito uma live. O Rodrigo já participou por conta das aulas, mas imagino que também alguém ensinando, alguém fazendo essa parte. Eu só aceito. Eu falo assim, você monta tudo e me chama na hora que eu entro e falo. Eu falar, eu sei. Eu não sei mexer na tecnologia. Põe para eu falar e dá um start que eu falo. Então, eu agradeço as pessoas que estão nos auxiliando, a todos que participaram hoje aqui com a gente. Sintam-se abraçados, um beijo em todos. E daqui 15 dias teremos mais uma que em breve divulgaremos qual é o tema. Eu só preciso estudar um pouco. Divulgaremos e aí vamos contar com a nossa falange de alunas maravilhosas para divulgação também. Para divulgar, porque eu demoro 3 dias para fazer o cartaz. Eu nem sei fazer. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Meninas, meninos. Um beijo no coração. João, um beijo para você. Rodrigo. Saudade demais de você. Saudades. Um abraço a todos, queridos. Tchau, tchau.